Fuga de dólares em massa. Bem, meus amigos, nós vemos que o desempenho do governo Lula consegue se equiparar a níveis catastróficos, principalmente ali da década de 80. Nós vamos dar uma olhada nas notícias de hoje, visando como esse governo está conseguindo chegar a patamares horrorosos no que diz respeito à economia. Economia essa que rege tudo, não é, pessoal? Não adianta a gente ficar passando pano, achando que não, pobre não compra dólar, pobre não compra bolsa, mas o que acontece é, o pobre, todo mundo compra bolsa, todo mundo compra dólar, por quê? Isso aí reflete no preço geral dos alimentos, enfim, um monte de coisa que eu vou estar falando nesse vídeo. Mas antes de tudo, se inscreve no canal para poder dar essa força aí pra gente e bora pra notícia que o negócio tá esquentando, tá ficando cada vez pior. Brasil registra maior saída de dólar pela via financeira até outubro desde 1982. O saldo líquido negativo dos primeiros 10 meses do ano foi de 56,21 bilhões de dólares. Ou seja, eu não sei se você já estudou essa parte da história, mas lá na década de 80 foi onde aconteceu a chamada década perdida. O que foi a década perdida? Foi aquela época onde tudo estava indo muito bem, até os anos 70, né? Tudo assim, entre aspas, né? Porque houve um endividamento externo gigante na época ali da ditadura militar, especialmente nos governos de Arthur da Costa e Silva e do Médici. Então, eles contraíram a dívida enorme, teve um avanço e tudo mais, só que na década de 80 aconteceu aquele desastre econômico, a famosa década perdida. E isso, claro, ocasionou várias consequências econômicas do Brasil, principalmente a questão inflacionária. A inflação dava de galope, não sei quantos %, uma loucura. E veja, quando a gente olha uma notícia dessa aqui, a gente vê que o Brasil ele está se equiparando, o desempenho aí, no caso, a saída do dólar, né, que eu vou falar da bolsa daqui a pouco, a saída de dólares ela está equiparada desde essa época. Ou seja, estava tendo um investimento externo gigante, muita gente colocando dinheiro aqui, só que aí depois, quando a estagnação veio, a economia deu aquele problema todo, o pessoal começou a tirar dinheiro daqui de forma exorbitante. Está acontecendo a mesma coisa aqui. Só que o que acontece? Nada do que aconteceu naquela época está acontecendo hoje. Absolutamente nada. E aqui, ó, a gente consegue ver que a bolsa também está muito diferente, tá? A bolsa brasileira tem pior desempenho desde 2015. Veja só, a gente sabe quem era que estava na presidência em 2015. Você lembra, não lembra? A Dilma. E aqui, ó, a análise da consultoria Elo Zareta mostra que em dólares, Ibovespa registrou queda de 21% do início de 2024 até o fim da última semana. Quer dizer, o negócio é tão complicado que é difícil até mensurar o prejuízo, verdade seja dita. Então, porque a Dilma conseguiu fazer coisas horrorosas, principalmente na canetada. Eu já falei isso em vídeos anteriores, acho que foi no vídeo de ontem que eu falei isso, inclusive. Mas nessa época aqui também, ela tinha meio que uma autonomia para poder fazer o que queria, porque não tinha também uma oposição à altura. O governo Lula tinha antecedido também o governo Dilma, então tinha todo aquele apoio. Era um contexto geral, nada que pudesse impedir ela fazer esse desastre econômico que a gente viu, né? Obviamente. E se a gente ver aqui, ó, eu peguei uma matéria da época, essa notícia aqui foi de 30 de dezembro de 2015, tá? Vou ver se eu fecho no vermelho e termina, ironicamente, né, em 2015 com queda de menor de 13%. Né? A Ibovespa, o principal indicador da bolsa, caiu 0,7% aos 43 mil pontos. Olha só como é que a bolsa estava barata nessa época. Foi a terceira queda anual seguida da bolsa. Quer dizer, a gente vê um desempenho catastrófico, mas não para por aí. Ó. Se a gente for ver aqui, o Brasil tem déficit de país em guerra, disse o gestor do Fundo Verde. Pessoal, isso aqui é um negócio tão sério que faz a gente refletir. Como é que as pessoas ainda conseguem olhar, economicamente falando, como é que as pessoas ainda conseguem olhar para o governo Lula e ver que está tudo bem? É complicado, muito complicado. E assim, é fácil para essas pessoas colocar a culpa do capitalismo. Claro, existe, claro, então a gente não vai ser coerente aqui. Existe o contexto internacional, sim. Existe conflitos internacionais, sim. Tudo isso influencia. Mas, cara, olha isso. Ó, o Luiz aqui afirma que o presidente Lula vê a distribuição de dinheiro como melhor forma de governar. Foi exatamente isso que aconteceu lá na década de 80. Não, vamos liberar isso aí, vamos congelar preço. Coisa errada também que o povo ainda acha, assim, coloca isso como forma bonita, vamos congelar preço que vai dar certo. Não dá, isso dá errado. Aí a gente vê, melhor forma de governar. Cara, não é, porque isso é por inúmeros fatores. Quanto mais injeta dinheiro no mercado, mais acontece do dinheiro ficar desvalorizado, tem depreciação do real, tem essa questão de fuga de dólares, então deprecia o real mais ainda. Ou seja, é uma lambança e só que o que acontece? Nós não estamos em guerra, nós não estamos em pandemia. Assim, existe todo esse problema internacional? Sim, mas não é como já foi, por exemplo, nessa época do Covid, né? Aí aqui, a gente vê aqui que o Luiz Stundberg, acho que é assim que deu o nome dele, disse que o grande problema do Brasil é a política fiscal, cujo déficit nominal se equipara ao de país em guerra e dificulta o controle das contas públicas, né? Lembrando, déficit fiscal, ou seja,
política fiscal, quem faz é o governo. Política monetária, quem faz é o Banco Central, só para poder não confundir as coisas. Aí ele disse aqui, ó, Lula imagina que a melhor forma de governar é distribuir dinheiro. Só a Ucrânia, Rússia e Israel, países em guerra, tem déficit tão alto quanto o Brasil. A gente está com déficit de quem está em guerra, por isso o mercado está tão cético, afirmou Stoltenberg em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Ou seja, isso aqui traz um dado muito alarmante para a gente, porque a gente sabe que quem está no foco de toda essa guerra aqui faz com que a gente reflita, será que as coisas estão tão bem assim? É lógico que não, e principalmente a gente vai falar que desses 3 países, né, acho que o pior deles aqui tá ruim mesmo das pernas é a Rússia, principalmente porque teve reservas congeladas, mas é um número alarmante, faz a gente refletir se a coisa realmente está do jeito que está ou não está pior. Pode ser que dados sejam fabricados também, eu não tenho propriedade nenhuma para poder falar sobre isso, mas será que nós não estamos piores do que é o que nos é informado? Não dá para poder saber exatamente. O que a gente sabe é que a coisa não está boa, os dólares estão saindo de forma absurda do Brasil, a bolsa está tendo um desempenho muito ruim e como eu costumo dizer, não tem essa de pobre não compra dólar, pobre não compra bolsa, compra sim, porque tudo que tem na nossa economia também está pautado na questão internacional, e a gente vê o que está acontecendo em balança comercial e todas essas outras coisas, e faz a gente chegar à conclusão que não só está ruim a coisa, como nós estamos ainda no ponto alto do governo Lula, ainda está terminando ainda o 2º ano e as coisas já estão como é que estão. Como é que isso vai ser daqui para frente? Como é que vai ser nos próximos 2 anos? A gente não tem a menor ideia das consequências que esse governo vai poder trazer. O que a gente sabe é que você pode se manter muito bem informado aqui comigo. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, se inscreva nas minhas redes sociais. Todos os links estão aqui abaixo. Forte abraço e até o próximo vídeo.